podcast Pode no Condomínio. Eu sou a doutora Isabel Cristina Cortes e estou aqui para tirar dúvidas a respeito do dia a dia do condomínio. E hoje a pauta do dia é pode assembleia eletrônica? Pode fazer assembleia virtual no condomínio? E a resposta é pode! Hoje, com a Lei 14.309 de 2022, ela veio legalizar a reunião virtual que foi implementada durante a pandemia no período de Covid. Então, hoje pode. E a gente pode fazer assembleia virtual, pode fazê-la de forma híbrida. Me perguntaram, o que é forma híbrida? Híbrida é quando você pode fazê-la de forma virtual e ao mesmo tempo presencial. Por que isso? Porque como a gente viu durante a pandemia, não podia se aglomerar, não podia se acumular pessoas no ambiente, né? Então, para preservação da saúde, lembrando que um dos S's, os 3 S's do condomínio, um deles é a saúde. Então, sossego, saúde e segurança. Então, respeitando os 3 S's do condomínio, que é a saúde, então, durante o período da pandemia de Covid, foi autorizado, sim, pela Lei 14.010, fazer de forma virtual. E a Lei 14.309 veio regulamentar, porque como a lei a anterior era uma lei temporária, já que já existia essa prática, veio formalizar. Então, esta lei 14.309 está possibilitando sim e dando os requisitos para se fazer a assembleia eletrônica. A assembleia, então, como eu disse, ela pode ser híbrida, tanto de forma eletrônica quanto de presencial, ok? Geralmente a eletrônica, ela pode também ser decidida na própria assembleia presencial. A minha convenção não tem nada a respeito falando de assembleia virtual ou de assembleia eletrônica ou de outro meio, ou votação por meio de mídia eletrônica. Não tem nada disso. Se não tem, eu não posso fazer. Não, você só não poderia fazê-la, né, se a assembleia que vai decidir sobre a assembleia virtual barrar. Ou então, se a sua convenção, a convenção do seu condomínio, assim, o proíba. Tá lá escrito assim, proibido fazer assembleia virtual. Se tiver escrito isso daí, aí realmente você não poderá fazer, a não ser que você consiga quórum suficiente para modificar esse artigo na convenção, ok? E este quórum, como eu falei no podcast anterior, não deixe de ver o podcast que vai falar sobre a Assembleia Permanente. Aí, se tiver quórum especial, você pode utilizar essa forma para alterar, tá ok? Então, vamos aí na tela ver o que diz esse artigo novo do 1354A. Então, artigo 1354A na tela. A convocação, a realização e a deliberação de quaisquer modalidades de assembleia poderão dar-se de forma eletrônica, desde que, inciso 1, tal possibilidade não seja vedada na convenção de condomínio. Então, se tiver lá o termo escrito proibido assembleia virtual, aí você não poderá fazer. Mas se não é vedado, você pode sim fazê-lo. Claro que pode-se fazer anteriormente uma enquete com os demais condôminos, apresentando eles essa possibilidade. Muitos condomínios na época da pandemia fizeram isso. A partir do momento que a maioria votou pela assembleia virtual, ela foi realizada. Claro que tem que respeitar tudo para que ela seja legal.
não pode ocorrer ilegalidade. Todos têm que ser convocados, você tem que estabelecer como é que vai ser o meio dessa assembleia e tudo mais. E o próprio artigo, ele vai te dar os direcionamentos. Então, quando for montar a sua assembleia virtual, corra lá, olhe no seu Código Civil, no Código Civil brasileiro, o que estabelece sobre a assembleia, para que você não faça uma assembleia ilegal. Tá ok, síndico? Fique atento a isso. Já o inciso 2 vai dizer o seguinte, olha aí na tela. Sejam preservados aos condôminos os direitos de voz, de debate e de voto. Vamos supor que um síndico estabeleceu, né, através da assembleia, como ele é representante, que a assembleia ocorrerá de forma virtual. Mas chegando na hora da assembleia, foi estabelecido lá, está todo mundo ao vivo e tal, um condômino levanta a mão para votar ou para conversar, para debater, aí o síndico fala assim, não, você não pode falar, você não pode falar. Se ele não deixar o condômino falar, esta assembleia, ela torna-se ilegal, porque todos os condôminos terão direito à voz e voto, ok? Então, durante o debate, durante a assembleia virtual, não pode coibir, não pode proibir do condômino participar. Ah, eu não quero que fulano fale, então a gente vai tentar mutar, não vamos deixar, impedir. Isso aí torna a assembleia ilegal, ok? Olha o parágrafo 1º aí na tela. Do instrumento de convocação deverá constar que a assembleia será realizada por meio eletrônico, bem como as instruções sobre acesso, manifestação e forma de coleta de votos dos condôminos. Então, o que eu sempre oriento ao síndico? Se você vai fazer uma assembleia virtual, que você faça um treinamento antes com os condôminos. Mande o aplicativo, faça um teste. Ó, nós vamos fazer um teste de um item que não estará na pauta, não será votado, nada, um teste aleatório. Ah, vai poder colocar o lixo na lixeira, por exemplo. Estou falando de forma genérica, só um exemplo. Vai poder colocar o lixo na lixeira? Aí você faz uma enquete, aí faz o processo, explica como é que vai ser o aplicativo, como é que vai ser o voto e tudo mais, mostrando para eles que é de forma eletrônica, que o voto vai ser computado, vai ser registrada a unidade que votou, você vai gerar dentro do aplicativo qual unidade votou e qual não votou, tudo certinho. Isso aí é tudo de forma transparente, ok? Então, o que eu falo com o síndico, se você testa, mostra para o condômino o interesse, que ele participe, que ele seja convocado, que ele tenha direito à voz, realmente eles não vão questionar a legalidade da assembleia virtual. Então, tudo tem que ser feito o quê? De forma que todos tenham acesso. Então, o parágrafo 1º vai falar sobre isso. Então, tem que mostrar para os condôminos como é que vai ser feita, fazer um teste antes, até como vai ser procedido a coleta de votos. Parágrafo 2º na tela. A administração do condomínio não poderá ser responsabilizada por problemas decorrentes dos equipamentos de informática ou da conexão à internet dos condôminos ou de seus representantes, nem por quaisquer outras situações que não estejam sob o seu controle. Então, eu entrei na votação e minha internet deu problema, caiu, não sei o quê. O síndico vai ser responsável? Não, o síndico não terá responsabilidade sobre isso. A administradora do condomínio vai ser responsável? Não. Desde que fique comprovado que é um caso isolado e não todo mundo, claro que neste caso aí, não pode, os administradores não assumirão essa responsabilidade, ok? Porque foge do controle, foge da sua administração, tá? Parágrafo 3º. Olha ele na tela. Somente após a somatória deverá obedecer os preceitos da instalação,
de funcionamento e de encerramento previsto no edital de convocação. E poderá ser realizada de forma híbrida, com a presença física e virtual de condôminos, concomitantemente no mesmo ato. Então, o síndico vai lá no salão de reunião, salão de festas do prédio, do condomínio, monta toda a assembleia, põe um painel, também pode pôr uma televisão e tal, para que aqueles que estão de forma virtual estejam também presentes à assembleia. Pode-se fazer dessa forma. Ah, a pessoa está no WhatsApp. Eu já presenciei a assembleia que o síndico possibilitou que a pessoa participasse de forma via WhatsApp. Não tem problema nenhum, ok? Então, se você montou a assembleia, se você, síndico, montou a assembleia de forma híbrida, ela pode ser tanto na forma presencial quanto na forma eletrônica. Então, você estabelece, você junto com a assembleia, claro, né? Vocês vão decidir como ela será realizada. Se for estabelecida de forma híbrida, o pessoal que está de forma virtual poderá participar também como os demais que estão no presencial, tá ok? Então, o que eu indico para os meus administradores é que, se for fazer uma assembleia híbrida, arrume equipamentos que possibilite que esse pessoal que está via virtual esteja à vista dos que estão de forma presencial, ok? Até para que não haja questionamentos jurídicos na conduta dessa assembleia, tá ok? Vamos ao parágrafo 5º. Parágrafo 5º na tela. Normas complementares relativas às assembleias eletrônicas poderão ser previstas no regimento interno do condomínio e definidas mediante a aprovação de maioria simples dos presentes em assembleia convocada para essa finalidade. Então, o parágrafo 5º veio falar o seguinte: não precisa ter quórum qualificado. Pela maioria simples dos presentes na assembleia, poderá estabelecer-se esta alteração no regimento interno. Então, se no regimento interno não tem nada falando sobre a possibilidade da assembleia ser virtual ou forma híbrida, a maioria simples pode sim complementar o regimento interno colocando este artigo, tá? Essa possibilidade. Não vai precisar neste item, tá, gente? Porque tem convenção que estabelece o seguinte: para alteração da convenção são 2/3, assim como para o regimento interno. Se neste caso tiver isso, tem que respeitar o que está sendo dito. Porém, no caso em relação à assembleia virtual ou assembleia híbrida, mesmo com a maioria simples, poderá acrescentar ao regimento interno, ok? Aí tá dando essa possibilidade. Claro que, se não estiver nada especificando veto em relação a esse tipo de assembleia, ok? Parágrafo 6º na tela, último parágrafo do artigo 1354-A. Os documentos pertinentes à ordem do dia poderão ser disponibilizados de forma física ou eletrônica aos participantes. Então, por exemplo, votação do orçamento, da previsão orçamentária, do balancete do mês, o que seja, você pode disponibilizar de forma híbrida. Tem muitas administradoras que já têm, né, os aplicativos que fornecem todas as prestações de contas de forma virtual. Então, o que está se dizendo nesse parágrafo 6º é isso, que assim como você pode disponibilizar na Assembleia esses documentos, né, comprobatórios sobre a administração do condomínio, orçamento, o que seja, o que está em pauta no edital de convocação. E se tiver apresentação de documentos, eles também poderão ser disponibilizados de forma eletrônica.
Então, o que eu tenho a dizer para vocês que assembleia virtual pode, assembleia híbrida pode no condomínio. O canal para tirar dúvidas de você que habita o universo condominial. Eu sou a doutora Isabel Cristina Ribeiro e aguardo você no próximo podcast Pode no Condomínio. Até mais!